Bom, uma aplicação que a gente viu a gente pode encontrar nesse texto no, de divulgação do Prêmio Nobel de 2017, do site oficial do Prêmio Nobel, que chama A Descoberta da Magnetorresistência Gigante. É um texto assim, que encaixa muito bem no que a gente estudou. O que é estudar? Que material que é estudado, né? O material que é estudado é chamado de camadas magnéticas ou multicamadas magnéticas. Dois grupos, né, fizeram experimentos nesse assunto. Um é esse do Grunberg, que fez uma trilayer, ferro, cromo, ferro, e o outro do grupo do Fert, que fez multilayers, ferro e cromo, né, indo até 60 alternâncias, né? Então, nesse sistema a gente tem que estudar, aplicar os conceitos que nós vimos para tentar entender a origem da chamada magnetorresistência gigante, que tem aplicações em gravação de dados em discos magnéticos, por exemplo. Então, as figuras que nós vamos analisar são desse tipo, né? Elas agora são familiares para a gente porque elas representam exatamente densidade de estados. De um lado em azul e outro laranja, eu tenho densidade de estados para uma componente de spin e para outra componente de spin. Essa componente de spin é indicada por uma setinha fina aqui embaixo, azul e laranja. Então, nessa primeira figura da esquerda, a gente tem uma estrutura, assim, uma representação dessa densidade de estados para um material, tipo um metal de transição, que é caracterizado por elétrons mais próximos ao nível de Fermi, que hibridizam um pouco entre estados D e S. Está gerando uma densidade de estados para estados 3D e uma densidade de estados para 4S. Esse estado que está representado aqui é inicialmente um estado não magnético, porque o número de elétrons com um spin é igual ao número de elétrons com outro spin, né? Não tem uma magnetização não nula. E aí agora a gente vai gerar um estado magnético aplicando, por exemplo, um campo magnético. E aí a gente vai ver aquelas mudanças que podem ocorrer e que levam ao desbalanço entre o número de elétrons de um lado e de outro, né? Esse desbalanço, né, ele é mostrado aí nessa figura da direita, quando então eu tenho uma direção preferencial, que é essa seta grossa aqui azul, e que ilustra o estado ferromagnético, né? Então, o que acontece, né, é que há uma transferência de elétrons do laranja para o azul, né? E aí eu tenho um aumento da densidade, de um número de elétrons, né, que é a integral dessa densidade de estados para essa componente de spin, e uma diminuição da integral da densidade de estados do lado esquerdo. O que está por trás disso é algo que agora a gente já entende bem, que está explicado aqui nesse parágrafo. Vou colocar aqui só para a gente entender bem. Olha, eu tenho um ferromagneto, né, com então um desbalanço no número de elétrons de uma componente de spin em relação a outro. Então eu tenho o que eles chamam de polarização de spin, que eu chamei de magnetização, maior que zero. Então, como que você compara a energia de um estado ferromagnético com um paramagnético, a fim de estabilizar a fase ferromagnética? Eu faço a análise energética baseada no que acontece na transferência de spin. Quando eu transfiro elétrons de uma componente de spin para outra componente, eu ganho energia. Esse lowering é um ganho. Ganho porque vai ter uma energia de exchange que vai favorecer a existência de elétrons de spins paralelos. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter uma perda, esse loss, porque eu vou aumentar a energia de banda, que ele chama, que é a energia cinética, quando eu coloco o elétron na outra componente de spin, ele vai entrar ali com uma energia de banda maior.
E tem esse critério, que é o critério de Stoner. Esse I aqui, que eles chamam de parâmetro de Stoner, tem a ver com o que eu chamei de U na aula, que é a penalização dada, a penalidade dada para ter spins antiparalelos, né? Tem a ver com a energia de exchange. Então, a gente vai associar a ideia básica desse artigo, para analisar a magnetorresistência gigante, vai ser associar as modificações na densidade de estado com resistência elétrica. Isso é feito com uma associação, na verdade, bem simples. Se eu tenho mais densidade de estados no nível de Fermi, eu vou ter uma resistência mais baixa, porque eu tenho mais estados acessíveis à condução. Então, no azul aqui, por exemplo, no elétron tipo D, olha, no S não muda muito, né? A transferência de elétrons acontece no D. Quando eu tenho uma situação como essa do azul, eu tenho uma resistência mais baixa do que no lado direito, porque a densidade de estados no nível de Fermi no lado direito é mais baixa, então a resistência aqui vai ser mais alta. E a resistência nessa figura aqui onde está a seta vai ser mais baixa. Então essa é sempre a associação que nós vamos fazer. Então vamos ver o que acontece com a magnetorresistência gigante, né? Essa figura é que vai ser o esquema que nós vamos seguir, porque aqui representa uma trilayer. Lado esquerdo é vamos supor, ferro, o meio é um material não magnético que vai ter uma resistência nula, desprezível em relação aos outros, e o lado direito é um outro material ferro magnético, outra camada de ferro, por exemplo, e a parte de cima toda está H igual a zero. Então a gente vai acompanhar o que acontece com cada spin individualmente. Nesse H igual a zero, o que eu tenho aqui? Eu preparei o meu sistema num estado da esquerda que tem uma polarização de spin para cima, e o da direita tem uma polarização de spin para baixo. Então, o que a gente espera em termos de resistência para H igual a zero e o elétron de cor laranja aqui, spin para baixo? Ele tem uma resistência baixa na esquerda, porque a densidade de estados aqui é alta. Aqui é zero a resistência, e aqui a resistência é alta, porque a densidade de estados é mais baixa. Então, um elétron para baixo, né, ele vai ter uma resistência menor em série com uma resistência maior. Essa figura aqui vai ficar representando isso aqui para a gente. Olha, H igual a zero, o elétron laranja tem uma resistência menor e depois passa para uma resistência maior. A parte de baixo corresponde à corrente de elétrons spin polarizados para baixo. Então, resistência menor, resistência maior. É o que está aqui, ó. Resistência menor, resistência maior. Aí eu venho agora para o elétron de polarização de spin para cima, que é o azul, e eu vejo que é o contrário que acontece. Aqui ele tem uma resistência maior e aqui ele tem uma resistência menor. Então o azul vai ter uma resistência aqui maior e aqui uma resistência menor. E eu vou ter uma resistência equivalente que eu vou conseguir calcular pela regra simples de resistência série paralela. Agora vamos ver o que acontece quando eu coloco um campo magnético. Aí eu tenho uma diferença, uma direção preferencial, como se eu estivesse preparando os meus dois materiais no mesmo estado de polarização, que aqui é o para cima. Então o que vai acontecer? Vai haver uma modificação na camada da direita. A camada da esquerda permanece igual porque é a mesma magnetização que eu tinha antes. Mas na da direita muda. Muda então com transferência de elétrons do spin para baixo do spin para cima. Isso faz esse desbalanço na densidade de estados, que agora essa parte do spin para baixo sobe, né, para transferir os elétrons e manter o nível de Fermi igual. Então, com isso, o que acontece com a resistência dos elétrons de spin para baixo? Ela começa grande, baixa, né, porque a densidade de estados é grande, e continua num valor alto, né? Então isso é o que está representado aqui embaixo. A densidade de estados continua num valor alto, então a resistência é baixa, né? Então resistência baixa e resistência baixa são esses dois aqui. E o que acontece com o elétron de spin
AP. Ele começa com uma resistência alta porque eu tenho uma densidade de estados baixa. E isso se mantém depois por causa da transferência de elétrons, né? Não acontece como era H igual a zero. Então eu vou ter resistência alta nos dois casos, que é essa situação aqui de baixo. Então, vocês observam que eu vou ter uma diferença de resistência equivalente devido ao processo de transferência de elétrons, que por sua vez é guiado pela competição entre aqueles dois termos de energia. E isso pode levar a uma diferença de resistência elétrica bastante acentuada, dependendo da densidade de estados ali. Tem um caso, aí essa resistência ela é calculada como a diferença de resistência entre o caso com campo magnético e sem campo magnético, e eu tenho esse valor aqui, né? Então, dependendo da diferença entre o que acontece com o que eu chamei de resistência alta e baixa, né? Se eu conseguir materiais que mudam muito os valores de resistência quando a densidade de estados é alta ou baixa, eu consigo um efeito que é chamado de magnetorresistência gigante. Um caso de materiais que provocam isso são chamados semimetais. Desculpa, um meio metal. Semimetal é tipo grafeno. Agora, o meio metal é aquele material que é metal apenas para uma componente de spin. É o caso dessa representação de densidade de estados. Aqui eu tenho o mesmo número de elétrons com spin para cima e spin para baixo. Então, densidade de estados para cá e densidade de estados para cá é a mesma coisa. Agora, um meio metal é algo assim, olha, ele tem no nível de Fermi apenas um tipo de spin, né? Esse é o chamado meio metal. Então, se eu faço aquele mesmo esquema com o meio metal, eu vou ver uma variação que pode ser gigante na magnetorresistência, maior ainda do que a anterior, né? Basta ver aqui o que acontece, olha, que quando eu tenho H igual a zero, eu tenho uma ausência completa de condução, porque no estado não preparado para ser uma polarização de um lado e outra polarização do outro lado, veja o que acontece. Eu não tenho um fluxo de elétrons na esquerda com spin para cima, porque eles não estão no nível de Fermi. E por outro lado, quando eu passo para o outro lado, eu não consigo ter um fluxo de elétrons de spin para baixo, né? Porque aí eu não tenho nenhum deles no nível de Fermi. É como se eu tivesse uma resistência infinita para elétrons de spin para cima à esquerda e uma resistência infinita de elétrons para spin para baixo à direita, porque a densidade de estados é zero, né? Então eu consigo, é como se tivesse uma chave aberta, né? Para H diferente de zero, eu posso mudar isso, né? Então eu posso mudar isso e conseguir agora ter um fluxo de corrente. Então eu vou ter uma resistência diferente de zero no meio metal. Então eu posso ter uma diferença de resistência bastante grande, né? É o que ele procura explicar aqui. Vocês vejam bem que é exatamente isso. Olha, para o trilayer, né, de meio metais, com a camada não metálica no meio, eu posso ter esse efeito aumentado. Então, ele vai analisar primeiro a parte de baixo. Olha, quando a magnetização dos dois meios metais é paralela, que é o caso de baixo, né, vai ter uma corrente feita exclusivamente com elétrons de spin para baixo, né, porque são os que estão no nível de Fermi, né. Então, contudo, né, para uma magnetização antiparalela, que é o que eu tenho em cima, o canal de spin para baixo ele vai ser totalmente bloqueado para a condução, né, porque ele não apresenta elétrons no nível de Fermi aqui à direita, né? Então eu vou ter uma grande mudança na resistência e um comportamento de magnetorresistência muito forte, né? Esse é o tipo de material meio metal, por exemplo, é o óxido de cromo.